Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estou aqui quinzenalmente para conversar sobre o universo dos condomínios. E hoje nós vamos falar sobre o quórum nas assembleias. Não é o síndico quem manda. Ele cumpre o que foi decidido em assembleia pela maioria dos moradores. E por isso é tão importante observar os quórums durante as reuniões. E para conversarmos hoje sobre esse tema tão importante, eu recebo o advogado especialista em direito condominial e também professor Alexandre Franco. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, Paula, eu que agradeço a oportunidade. É muito importante estar aqui no programa hoje, principalmente por você ser um ícone aqui em Belo Horizonte. Obrigada. E para a gente iniciar a nossa conversa, vamos falar o que é quórum. Quórum, na realidade, é a quantidade de pessoas dentro de uma assembleia condominial em que vão decidir as questões condominiais pautadas naquela assembleia. O que difere, a lei determina, são a quantidade de pessoas que vão aprovar certas coisas que são importantes dentro do condomínio. Ou seja, as questões mais relevantes, há uma necessidade de um quórum mais especializado, um quórum maior. E as de menos relevância, um quórum menor. Lembrando também que algumas decisões de suma relevância exigem também um quórum maioria simples, ou seja, um quórum diminuto, porém é um quórum que tem que ser decidido naquele momento. Sim. São vários tipos de quórums, né? Aproximadamente 5, 6 quórums, 1/4, maioria simples, maioria absoluta, 2/3, 3/4. Para a gente começar com o caso real, né, numa assembleia de eleição de síndico, qual o quórum que a gente deve seguir? Na realidade, a Assembleia de Síndico, nós temos que seguir o quórum de maioria simples, porque quando chega o momento de se eleger um síndico, é de suma importância que naquele momento se eleja um síndico dentro da Assembleia. Por isso que esse quórum jamais pode ser especial. Ele tem que ser com a maioria simples dos presentes naquela própria Assembleia. E se aplica também a previsão orçamentária, a prestação de contas. A prestação de contas é um ponto polêmico, às vezes, porque tem moradores que não querem aprovar as prestações, né? Sim, mas o momento da aprovação é nessa Assembleia Geral Ordinária, onde todos os quórums especificados em lei, eles vão ser de maioria simples, porque naquele momento tem que se tomar todas as decisões inerentes à pauta daquela Assembleia Geral Ordinária. Entendi. E sobre, a gente mudando agora um pouco de assunto, que vem acontecendo muito em condomínios, né? O mercadinho, tão falado mercadinho. Qual que é o quórum que a gente deve seguir para aplicar, né? Se o condomínio ou alguns moradores quiserem? Essa questão de mercadinho é bem complexa, porque as pessoas, na realidade, os gestores e os moradores, acham que um simples mercado que vai beneficiar toda a coletividade, ele seria uma coisa bem simples, mas não é, bem complexa, porque você vai utilizar o mercado numa área comum do condomínio. E aquela área comum não foi originalmente destinada à utilização de um mercado interno. Portanto, como vai haver uma alteração da utilidade daquela área, exige-se a totalidade dos condôminos, ou seja, a unanimidade de toda a coletividade condominial. E a questão do comércio que eles falam que, né, às vezes você vai colocar o mercadinho num prédio residencial e o mercadinho é um comércio. O que é que você entende dessa questão? Na realidade, quem comercializa os alimentos e as bebidas envasadas não é o condomínio, não é o condomínio que não vai fazer esta venda, né? Na realidade, o condomínio cede o espaço, é uma cessão de uso de espaço em que uma terceira pessoa jurídica irá explorar e, inclusive, emitir as notas fiscais inerentes à própria venda mercantil nesse caso. E vamos falar sobre quórum de fachada. Existem diferenças, né? Limpeza, reforma, restauração. Como que a gente pode ficar atento sobre essa questão da fachada? Primeiramente, tem que se observar o seguinte: nós temos duas maneiras de alterarmos a fachada. Uma pelo próprio condômino, pelo próprio morador, e outra pelo interesse da própria coletividade, o que faz uma total diferença nos quórums para poder alterar a fachada na própria Assembleia.
Pois é, mas aí, por exemplo, a gente vai ter que fazer uma alteração da cor da fachada. Qual que é o quórum que nós síndicos devemos observar na Assembleia? Se não há no mercado uma tinta específica na mesma tonalidade e há uma impossibilidade de você manter o mesmo padrão, você abre uma exceção e vai para a maioria simples. Mas se existe ainda o mesmo tipo de material e a mesma tinta, você vai ter que ter uma unanimidade de toda a totalidade para que se possa fazer esse tipo de alteração. E na questão da cerâmica também se aplica da mesma forma, né? Substituição da cerâmica, né? Igual vários condomínios estão optando por tirar as pastilhas que vêm desplacando com uma certa frequência para substituir por outro item, por outro material. Isso, aí, inclusive há uma dificuldade até no mercado de se conseguir o mesmo tipo de pastilha, né? Porque muitos condomínios, muitos prédios são muito antigos e isso acaba dificultando. Então a engenharia, no caso, traz outras opções viáveis, mais atuais. E sobre a individualização dos hidrômetros de água, qual o quórum devemos observar? Nós temos que ficar atentos que uma lei federal em 2021 entrou em vigência, determinando que as novas edificações são obrigadas a obterem os hidrômetros de forma individual nas unidades. Porém, os condomínios que os prédios ainda não dispõem dessa facilidade, o quórum exigido é o de maioria absoluta da coletividade, por se tratar de uma obra útil onde tem o aumento e facilitação do uso do bem. Então, se no caso a gente tiver 30 proprietários, né, na edificação, ou 100, 200, a gente tem que observar da totalidade desses proprietários na votação para aprovar a individualização dos hidrômetros. Isso, no caso, se a totalidade forem 30 unidades, na Assembleia temos que ter 16 votos favoráveis. Ok. E para as placas solares, qual o quórum que deve ser aplicado? As placas solares hoje ainda há uma grande discussão acerca de, mesmo ela trazendo um benefício para o condomínio, né, até um benefício pecuniário, econômico, se a utilização do terraço do condomínio seria uma forma de mudar a destinação. Se o entendimento for de mudança de destinação do uso do terraço, o quórum tem que ser unânime. Se o entendimento for para uma obra necessária, o quórum pode ser o aplicado de maioria simples. Aí vai depender do entendimento. E tem alguns casos na prática que tem acontecido que algum morador específico quer colocar a placa solar e não o condomínio por completo. Nesse caso, como é que a gente faz? Nesse caso específico, se uma unidade quiser usar uma parte da área comum do condomínio, ele tem que ter autorização de todos os demais em assembleia para que ele possa utilizar. E pegando esse gancho sobre a antena coletiva, né, que o condomínio recebe o aluguel da empresa para disponibilizar o espaço, qual que é o quórum que deve ser aplicado? O que acontece é que as empresas de telecom, elas solicitam que o condomínio faça uma assembleia e que tenha aprovação por maioria simples. Mas o Poder Judiciário, quando alguém se sente preocupado em relação aos malefícios que possa trazer referente à antena, vai ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário entende que teria que ter um quórum de unanimidade e ele acaba rescindindo esse contrato com essa empresa. E vamos agora para um outro caso muito comum que tem acontecido, instalação de portaria remota. Qual que é o quórum que a gente tem que aplicar nesses casos e também sobre a demissão dos porteiros, né? Normalmente eles optam pela instalação da portaria remota e a gente tem que fazer a demissão de todos os porteiros. A demissão do porteiro, o síndico ele tem um poder discricionário de demitir, mas desde que ele contrate outro, ou seja, se o condomínio tem 4 funcionários, tem que permanecer com 4. Se vai eliminar 2, aí tem que ter uma votação de maioria simples para fazer essa demissão e as suas indenizações. No tocante à portaria virtual ou portaria remota, temos que observar que se a estrutura física da portaria, da própria edificação, ela tiver condições de apenas instalar os equipamentos, esse quórum é um quórum de maioria simples da própria Assembleia. Porém, se essa portaria vai ter que exigir obras, né, obras físicas, inclusive fazendo clausura, eclusa e etc., aí sim seria considerado uma obra útil, portanto, um quórum de maioria absoluta de toda a coletividade. Considerando a reforma do salão de festas
e também a compra de equipamentos para academia, né? Nessa pandemia, a utilização desse espaço pelos moradores aumentou. Qual é o quórum que nós devemos observar? Levando-se a premissa de que a academia já existe, que o salão de festas também já existe dentro da construção original da edificação, o quórum é de maioria simples, porque é uma obra necessária, a troca dos equipamentos é uma necessidade para se manter a utilização do bem, para que isso não se deteriore, e o mesmo pensamento aplica-se também para a reforma do salão de festas, para modernizar da mesma maneira. E se a academia não existe, como é o caso de alguns condomínios que quiseram implantar a academia para que os moradores pudessem utilizar um espaço que estava ali ocioso, o pessoal não estava utilizando? Se a academia não existe originalmente, vai ser criado um novo espaço para essa finalidade. Sendo assim, o quórum é de unanimidade da totalidade da coletividade. E se caso a gente não conseguir atingir os quórums, que é muito comum, né? A gente chama a assembleia, tem toda aquela preparação e a gente esbarra de não ter o número necessário de proprietários. O que o síndico tem que fazer? Chamar outra assembleia? Quais as opções? O anual quórum de maioria simples, isso é decidido no próprio dia sem problemas algum. Agora, quando os quórums são os quórums especiais, há realmente uma grande dificuldade, principalmente nos condomínios com a grande quantidade de unidades. Se o quórum não for obtido naquele dia, o síndico, então, ele tem que utilizar o remédio de marcar uma nova assembleia para tentar atingir aquele quórum especial. Com a pandemia, o número de assembleias virtuais aumentou consideravelmente, né? A opção que a gente tinha na época foi essa. E ela vem se mantendo em alguns condomínios, apesar de ainda não ter regulamentação. Em alguns condomínios, eu tive o quórum de unanimidade na assembleia virtual. Como você tem notado, o número de moradores aumentou? E para aqueles moradores que são inquilinos, como é que eles fazem para poder participar? Na realidade, com a edição da Lei 14.010 de 2020, as assembleias virtuais elas foram autorizadas a funcionar até 30 de outubro de 2020. O que eu notei foi que proprietários que não residem no imóvel e que moram distantes começaram a aderir bastante às assembleias, pessoas até de outros países, o que aumentou e facilitou a aprovação de alguns quórums especiais. Já em relação ao voto do locatário, é importante observar que a lei anterior, de 1964, ela permitia que ele votasse nas despesas ordinárias. Com a edição do Código Civil, que entrou em vigor em 10 de janeiro de 2003, foi retirado o direito do locatário de votar e só deu esse direito ao próprio condômino, que é o proprietário. De uns anos para cá, a instalação do gás natural tem sido realidade em vários condomínios e vários deles têm aderido. Para essa instalação, essa troca, na verdade, né, do gás GLP para o gás natural, qual é o quórum necessário? Na realidade, é somente a troca do sistema de gás, né, da maneira que vai ser abastecido o condomínio. Isso aí é um quórum de maioria simples, não tem maiores problemas. E aquele local onde ficam alocados os cilindros de GLP? Normalmente a gente vende os cilindros depois da instalação do gás natural. Aquela destinação daquele espaço, para a gente quiser, por exemplo, fazer um bicicletário, que tem sido uma solicitação de vários condomínios, qual que é o quórum necessário? Na realidade, se aquele espaço ele foi originalmente construído para o armazenamento, o acondicionamento dos cilindros de gás e vai se utilizar para uma outra finalidade, um bicicletário, aí o quórum é de unanimidade da coletividade. Porém, se foi feito já aprovado numa assembleia anterior, né, e aquele espaço destinava-se a uma outra coisa que foi revertido, ela pode retornar para o espaço anterior, sendo com o mesmo quórum da aprovação da mesma maneira. E finalizando o nosso bate-papo, sobre a Assembleia em Sessão Permanente, ela é utilizada por vários síndicos como meio de obter os quórums daquelas demandas que exigem ser o quórum especial. Como que a gente procede nesse caso? O que você coloca em relação a isso? Na realidade, a legislação não previu essa Assembleia Permanente. E principalmente algumas convenções determinam que as assembleias sejam realizadas num dia específico e no local específico dentro do condomínio. Porém, hoje existem 2 projetos de lei no Congresso Nacional
que estão regulamentando as assembleias permanentes, inclusive com voto virtual, para justamente atingir os quórums especiais, porque os legisladores entenderam que atingir esses quórums de 2/3, maioria absoluta e unanimidade, há uma grande dificuldade, principalmente com a demanda que nós temos hoje dos condomínios clubes com 200, 300, 500 e até 1.000 unidades. E deixa uma mensagem final para a gente, Alexandre. Como ter sucesso para obter os quórums nas assembleias? Para nós síndicos, o que você considera de mais importante? O importante para você que está nos assistindo é que você tenha em mente que a aplicabilidade dos quórums dentro de uma assembleia, ela tem, em alguns casos, uma linha muito tênue. E é muito importante a participação de um advogado especialista em direito condominial para que possa, em loco, caso a caso, estar orientando o síndico, o gestor e até o presidente da assembleia nessas questões que possam ser aprovadas para evitando futuramente uma nulidade judicial. E que o síndico possa fazer campanhas de conscientização dentro do seu próprio condomínio da importância de se atingir o quórum para melhoria da própria coletividade e conforto de todos. E complementando, nesse caso, uma comunicação bem feita é fundamental. A gente consegue atingir os quórums realmente que a gente precisa e que o condomínio precisa. Alexandre, te agradeço a colaboração de hoje. Alexandre que veio do Rio para colaborar com o nosso canal, ele que atua em todo o país, aqui também em Belo Horizonte. Paula, é um imenso prazer estar aqui na sua cidade, em Belo Horizonte. A gente veio aqui comer mais uma vez um pãozinho de queijo, comer um docinho de leite da roça e sempre que for necessário, pode me convidar que eu estarei sempre presente, colaborando aqui com o programa. Agradeço a todos vocês pelo programa de hoje. Gostou do tema? Deixa nos comentários. Até a próxima!